Salve, salve, meu querido aluno da Escola Adolfo Ferreira de Souza. Estamos aqui numa aula gravada, tá certo? Que será postado no YouTube, né? Será postado, você está assistindo no YouTube, então quer ser postado no YouTube, né? Tá bom? Como um complemento da aula presencial da semana passada, tá bom? O que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar relações ecológicas, tá bom? Vai ser dividido em duas partes. Nós vamos falar de um tipo de relações ecológicas e no outro vídeo nós vamos falar de outro tipo de relações ecológicas, certo? Vamos lá, o tema de hoje é relações ecológicas. Bom, relações ecológicas é o tema da aula de hoje. A saber, meu jovem precisa saber duas coisas, tá bom? Relações ecológicas são divididas em dois tipos, por isso são dois vídeos. Então nós temos as relações, vou botar só RE para economizar espaço, tá bom? Então nós temos as relações ecológicas. Nós temos relações ecológicas. Menino, baixa o vídeo aí, menino. Estou gravando aula. Nós temos relações ecológicas harmônica. Vou botar aqui, ó, harmônica. E relações ecológicas desarmônicas. Pronto. Então, o Enem vestibular, ele vai querer saber de você. Você sabe identificar qual o tipo de relação ecológica que é harmônica e desarmônica. Pronto. Aí você tem que saber o que é uma relação harmônica e o que é uma relação desarmônica. A definição. O que é uma relação ecológica harmônica? É aquela que não há prejuízo às espécies. Pronto. É aquela que não há prejuízo às espécies. Isso aí é uma relação ecológica harmônica. Prejuízo? Como assim, professor? Prejuízo? Bem, a espécie ela não pode ter percas. Ela não quer dizer que ela vai ter ganho. O que ela não pode é ter percas, tá certo? O que é que ela não pode perder? Ela não pode perder parceiro sexual, espaço, ela não pode perder alimento, água, entendeu? Tudo aquilo que lhe é vantajoso não pode ser perda, tá bom? Na aula passada nós falamos dos fatores que limitam o tamanho de uma população. Né? Quais são os fatores que limitam o tamanho de uma população? Disponibilidade de espaço, disponibilidade de parceiro sexual, a exposição a predadores, a parasitas. Então tudo isso aí influencia no tamanho de uma população, tá certo? Fora outros fatores, né, como a taxa de imigração, natalidade, mortalidade, que nós vimos na aula passada também, ok? Então a relação harmônica é aquela que o organismo ele não pode sofrer prejuízo, tá bom? E nós temos a relação desarmônica. Ora, se a relação harmônica é aquela em que não há prejuízo, então é óbvio, evidentemente, que a desarmônica é aquela em que pelo menos um organismo sai prejudicado. Então é aquela que há prejuízo. Há prejuízo, pelo menos a um organismo. Beleza? Vou dar um exemplo. Tá lá a Ana, que está sendo competida como namorada para o André e o Pedro. Beleza? Então eles vão competir para o André e o Pedro. Digamos que o André tenha mais atributos, tá certo? O André tem mais atributos do que o Pedro e a Ana então cai nas graças do Pedro. Então o André perdeu. Então o André aí teve prejuízo. Então essa relação aí é uma relação desarmônica, porque o André teve prejuízo. Ele perdeu o quê? Perdeu um possível parceiro sexual. Beleza? Então a relação harmônica é aquela que não há prejuízo e a desarmônica é aquela que há prejuízo. Pronto, morreu Maria Preá. Bom? Será que o pessoal lá no Sul conhece esse ditado? Morreu Maria Preá, né? Que aqui no estado do Ceará, né, morreu Maria Preá significa que acabou a conversa, né? Tá bom? Beleza? Dentro dessas relações harmônicas e desarmônicas, nós temos um outro conceito que o meu jovem aluno tem que
saber, né? Eu tenho a relação harmônica e desarmônica intraespecífica. E eu tenho a inter. Olha só, cuidado. Os nomes são muito parecidos, né? Ó, intra e interespecífica. Muito parecidos esses nomes, né? O que é uma relação? Ó, a relação ecológica pode ser harmônica, intraespecífica e harmônica interespecífica. As relações ecológicas desarmônicas podem ser intraespecífica ou interespecífica. Nós temos que saber o que significa, tá bom? Aqui nós temos o prefixo intra, que significa, ó, dentro. Então, essa relação intraespecífica é uma relação que ocorre dentro de uma mesma espécie, né? Ocorre dentro de uma mesma espécie. Beleza? Pronto. Então, aquela relação que ocorre dentro de uma mesma espécie é uma relação harmônica intraespecífica ou uma relação desarmônica intraespecífica. Vou dar um exemplo de cada um, tá bom? Por exemplo, a colônia. A colônia é uma relação intraespecífica harmônica, tá bom? É a colônia. Nós temos a relação desarmônica intraespecífica. Qual foi? A que eu dei no caso da disputa da Ana pelo André e pelo Pedro. É uma relação desarmônica intraespecífica. Por quê? Porque envolve uma competição. É uma competição dentro da mesma espécie. Estavam competindo pelo quê? Pelo parceiro sexual. Tá bom? Ora, se a relação intraespecífica é que ocorre dentro de uma mesma espécie, a interespecífica é a que ocorre entre espécies diferentes, né? Ocorre entre espécies diferentes. Pronto. Isso é uma relação ecológica interespecífica, né? Ó, essa palavra inter quer dizer entre. Entre o quê? Entre duas coisas distintas. Por exemplo, o intermunicipal, campeonato intermunicipal, é entre municípios diferentes, né? Torneio interclasse é um torneio entre as classes diferentes, né? No caso da nossa escola, se tivesse as aulas presenciais, seria o primeiro informática, o segundo informática, o terceiro informática e por aí vai, né? Deu para entender aí a dinâmica dos prefixos das palavras, né? Vou dar aqui um exemplo, né, das relações harmônicas interespecíficas. Por exemplo, você e o seu cachorro, né? Por exemplo, a relação harmônica interespecífica, tá bom? Por quê? Porque eu ganhei e sai ganhando. Há uma relação desarmônica interespecífica, né? Entre espécies diferentes. É o que nós estamos vivendo agora, esse período da pandemia. Né? Esse período da pandemia do Covid-19, né? Muitos famosos, muitas pessoas estão perdendo a vida por esse vírus muito trabalhoso, né? Que está dando muito no que falar, né? Está ceifando muitas vidas, né? Por isso a necessidade de nós termos o autocuidado, cuidar de nós mesmos e cuidar dos outros. É uma relação ecológica, olha só, é uma relação ecológica, desarmônica, interespecífica, tá bom? É uma relação, por quê? Porque nós temos prejuízo, né? Qual o prejuízo maior? É a vida ceifada, tá bom? Tá certo? Então esse é o maior prejuízo, né? Podemos dizer assim, entre uma relação ecológica é quando nós temos uma vida ceifada, beleza? Pronto, esse aqui é o primeiro vídeo que você vai assistir, que é o conceito relacionado às relações ecológicas, que são esses quatro, né? Relações harmônica, desarmônica, intraespecífica e interespecífica. Só repetindo, né? A relação ecológica ela pode ser harmônica
porque é aquela que não vai ter prejuízo, ninguém vai ter prejuízo, mas ela pode ser harmônica intraespecífica, que é aquela que ocorre dentro da mesma espécie, ou interespecífica, que é aquela que ocorre entre espécies diferentes, né? A relação desarmônica, relação ecológica desarmônica, é aquela, né, que alguém vai ter algum prejuízo, né? Vai ter algum prejuízo. Ela pode ser desarmônica intraespecífica, ou seja, dentro da mesma espécie, mas pode ser desarmônica interespecífica, que ocorre entre espécies diferentes. Beleza? Um abraço, beijo, se cuidem, cuide dos outros, tá bem? E assista a aula. Um abraço.